Papo Sebrae. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um Papo Sebrae. Entrevista. Hoje vamos provavelmente derrubar um mito relacionado ao mercado do turismo de luxo, o de que somente grandes e ricas empresas atuam ou se beneficiam deste segmento. A cadeia produtiva que envolve o turismo de luxo é composta por micro e pequenos empresários, que, como fornecedores, apostam, claro, na qualidade e nos diferenciais dos seus produtos. Ciente das oportunidades desse mercado, o Sebrae DF investe no treinamento e na capacitação das empresas. O evento Turismo, Hospitalidade e o Luxo aplicado à gestão, por exemplo, foca nos mais modernos conceitos e na inovação. Sobre o assunto, nós conversamos com a Natália Alac, gestora de turismo do Sebrae DF, e com a empresária e consultora Jaqueline Gil, fundadora da Amplia Mundo, que atua em projetos inovadores de turismo. Vamos acompanhar. Sejam muito bem-vindas, Natália, Jaqueline, para discutir um tema que é fascinante, né? O turismo, e mais fascinante ainda, porque desperta emoções, atenções, o turismo de luxo. Natália, me fale um pouquinho da importância deste evento, dessa capacitação que o Sebrae está oferecendo. Bom dia, Estevão. Bom dia, Jaqueline. Então, o Sebrae começou nessa segunda-feira uma capacitação com a temática do turismo de luxo e como a gente pode aplicar os conceitos de luxo na realidade dos pequenos negócios. E a gente reuniu aí um grupo de quase 100 empresários para estar discutindo essa temática, justamente por entender que ela é uma tendência na pandemia e que a gente tem um espaço muito grande no DF para poder desenvolver produtos dentro da perspectiva do turismo de luxo. Então, acho que o primeiro ponto interessante é a gente falar do que se trata, né, o turismo de luxo. No passado, a gente associava o luxo a algo sempre muito caro, muito extravagante, né? E hoje esse conceito tem mudado. Então, quando a gente está falando do turismo de luxo, a gente está falando de uma experiência muito exclusiva, de um produto personalizado, único. Então, a gente está buscando, por meio da nossa atuação, tanto com capacitação, com consultorias, desde o ano passado, materializar os conceitos e os princípios do turismo de luxo na realidade dos pequenos negócios do DF. É interessante, antes de passar para a Jaqueline, porque me parece que hoje o turismo de luxo, em nível mundial, corresponde a 25%, né, do turismo de uma maneira geral. 25% do turismo são relacionados a atividades do turismo de luxo. Porém, quem desfruta disso, esse percentual ainda é muito pequeno, né, Natália? A gente tem 25%, segundo dados da OMT, 25% da receita gerada do turismo mundial é fruto do movimento desse nicho de mercado, né? Mas ele corresponde a 3% dos turistas. Então, na verdade, é um número muito interessante, porque você tem 3% dos turistas movimentando 25% da receita do turismo. Então, o que isso fala? O que isso demonstra? Que realmente são produtos com muito valor agregado. Então, você tem um grupo muito exclusivo, mas que investe muito nessa forma de viajar, na busca por experiências exclusivas, né? É interessante, Jaqueline, você que milita, que atua nessa área há muito tempo, primeiro, nas palavras da Natália, você acaba derrubando aquele mito de que turismo de luxo acaba sendo para aquele ricaço, milionário. Tudo bem que percentualmente nos leva a essa conclusão ainda. Porém, por se tratar de experiências de vida, vai muito além da hospedagem, né? Experiências de vida que vão marcar a sua vida, eu acho que é um mercado que tem muito a crescer, né? Porque eu, por exemplo, eu quero ter esse tipo de experiência. Acho que todo mundo quer, né? Exatamente, Estevam. Bom dia, então. Bom dia, Natália. É exatamente isso. O turismo de luxo, ele vem transitando na verdade, fazendo um efeito que a gente chama do inglês spillover, que seria aquele efeito que derrama, né? Os conceitos do turismo de luxo vão se espalhando em todos os outros tipos de turismo e de negócios de turismo e hospitalidade, inclusive até o pequeno, né? A empresa de pequeno porte
que hoje em dia a gente encoraja muito que ela também incorpore esses conceitos de forma muito planejada e muito coerente com o momento que a gente está vivendo. Aqui no Distrito Federal, para dar um exemplo em relação ao que você acabou de dizer, que você gostaria de consumir turismo de luxo, eu também, né? Claro. Acho que a Natália também, acho que todos nós, É né? legítimo, que vivemos, né? Exatamente, principalmente nós que vivemos na zona urbana, enclausurados em imóveis aí todo feito de alvenaria e temos algum contato com a natureza no ambiente urbano, mas é pouco, é aquém daquilo que a gente poderia ter. A gente tem um desejo, isso é quase que consensual, que seria das nossas fugas, de acessar os nossos pequenos luxos. E quando a gente fala nesses pequenos luxos, a gente está falando de uma gama gigantesca de negócios de pequeno e médio porte aqui do Distrito Federal, principalmente atualmente no âmbito da pandemia, na zona rural, que poderia estar provendo esses serviços para os habitantes da zona urbana, né? E aí a gente tem duas situações no Distrito Federal. Uma delas é o plano piloto tem renda altamente concentrada e é muito viajado. Então, como você disse, né, a gente quer continuar viajando, a gente quer continuar alimentando aquela sensação de quero buscar algo incrível, quero buscar algo memorável que fique na minha memória. E se hoje está impossível a gente ir longe, a gente tem que encontrar isso perto da gente. Claro. E aí é uma bandeja quase para as empresas e para os empreendimentos na zona rural do DF. É exatamente esse trabalho que o Sebrae vem fazendo aí desde o ano passado, já tentando fazer essa transição dos conceitos de turismo de luxo. E aí, Jaqueline, é uma questão do turismo rural, daquela fazendinha aconchegante. Vai por aí, essa área rural que muitas vezes é desconhecida de quem vive no meio urbano do DF, né? Totalmente, a zona rural do Distrito Federal ela é muito pouco conhecida pelos habitantes da zona urbana do Distrito Federal. E não é só Brasília Plano Piloto, não, é zona urbana mesmo. A gente transita muito pouco entre o urbano e o rural, principalmente o urbano, né? O rural transita mais, obviamente, de lá para cá, mas o urbano transita muito pouco daqui para lá. Tem a ver com turismo rural, Estevão, mas a gente tem que revisitar alguns conceitos. Então, hoje, o urbano, ele quer sair da casa dele, mas a gente está no âmbito de uma pandemia. Então, a gente precisa fazer um cálculo aqui de riscos, né? Eu quero e eu preciso ir ter esse respiro, mas eu não vou sair para qualquer coisa, né? Eu preciso ter, no mínimo, aquele conforto que eu tenho na minha casa e eu preciso, no mínimo, me sentir um indivíduo cujo serviço foi pensado para mim. E como o poder aquisitivo aqui, né, está concentrado principalmente em relação àquele grupo grande de pessoas que não foi impactado financeiramente pela crise econômica consequência da pandemia, essas pessoas estão dispostas a ir e comprar produtos e serviços, mas desde que eles sejam bons. Então, o conceito de fazendinha, ele é muito interessante, mas ele não pode ser uma roça desgovernada, ou então naquele estilo de que funciona numa família ali, que está convivendo com aquele ambiente tradicionalmente. O turismo, ele precisa ser planejado, né, e ele precisa ser entregue profissionalmente. A gente pode fazer exatamente um paralelo com um restaurante do plano piloto, em que os espaços são planejados, a mesa planejada, está colocada naquele cantinho por aquela razão, e é igual na zona rural. A gente precisa fazer aí uma adaptação dos produtos de algo tradicional, de roça tradicional, que funciona para a produção agropecuária e funciona para a família, para um empreendimento comercial que vai atender um público com referências de viagens, né? A gente precisa cuidar desse detalhe. Ô, Natália, olha que interessante, né? O desafio, acho que de todos que atuam nessa rede do turismo de luxo, quem sabe, mudar um pouquinho o sinônimo de luxo, né? Luxo é o quê? É ser bem tratado, é ter serviços de qualidade, é voltar. Eu virei fã, eu vou voltar, eu quero voltar. É fazer a propaganda desse negócio onde você teve uma experiência fantástica, né? Então, o luxo associado a ser bem tratado, bem atendido, qualidade no atendimento, nas acomodações, na comida, no lazer, eu acho que está muito associado luxo com qualidade, né? Com bem-estar, né? Exatamente, Esteva. E a Jaqueline tocou num assunto muito importante, né? A gente fala da questão da autenticidade, né? Da personalidade, né? Daquela família, daquele empreendimento, mas isso não pode ser confundido com a questão do improviso, do amadorismo, entendeu? Então, você tem que aliar
o seu espírito, a alma, né, a autenticidade, mas a um serviço de excelência. E tudo, de fato, é muito planejado e muito pensado. E a gente constrói isso a partir dos detalhes, né? Então, é a roupa de cama, é um bom chuveiro, é o cuidado com a alimentação, é a sustentabilidade, porque hoje o turista está muito atento a isso, né? Então, a gente está falando da soma de vários detalhes que juntos formam essa experiência única. Então, sim, um turista muito exigente, porque as referências dele são referências de destinos internacionais e de hotéis e de experiências realmente de luxo. Hoje, esse brasiliense está impedido de viajar, né? Ele tem renda, a gente está limitado no nosso deslocamento, então ele vai buscar essas referências num raio muito menor, né? Claro. Então, existe esse turista, existe essa renda, existe essa demanda, e a gente precisa ter produtos que realmente atendam essa clientela que é muito exigente. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesses conceitos para a gente não confundir o improviso com a autenticidade, né? Então, é algo que tem que, de fato, ser muito planejado. Não é um nicho para amadores. E aí eu venho ressaltar o trabalho que a gente tem feito com a Amplia Mundo, né, que é a empresa fundada pela Jaqueline, que atua com o Sebrae, mas é claro que eles têm outras frentes, né, uma empresa que está no mercado. O que a gente tem feito juntos, né, é tentar mudar, adaptar esses empreendimentos num período muito curto. Então, a gente vai fazendo pequenas adaptações a partir dos recursos locais, a partir da criatividade, sem demandar grandes investimentos, mas que a gente consiga realmente uma transformação muito rápida desses empreendimentos para atender esse perfil de visitante. E aí a Amplia Mundo ela tem muita experiência em métodos ágeis, né? Então eles conseguem, em um espaço de tempo muito curto, fazer transformações muito significativas para que a gente consiga atender esse mercado consumidor do DF. Ampliar, o conceito é de ampliar, não ter aquela visão míope, né? E é ampliar mesmo, é sonhar alto, por que não? Vê se eu estou sendo muito simplista. Eu vejo o mercado do turismo de luxo como uma grande cadeia. Então, de repente, o microempresário, né, que ele planta orgânicos, aí ele pode estar pensando nesse momento, mas o que eu tenho a ver com esse mercado de luxo? Eu, particularmente, pelo que vocês estão falando, eu acho que ele tem tudo a ver, porque se a gente interpretar a hospedagem, o hotel, digamos assim, como produto primário, né, nós temos aventuras, serviços de aventura e lazer que podem ser ofertados com qualidade, o produto orgânico, que pode ser servido na mesa desse hotel aconchegante de luxo. Então, tem muitos microempresários que podem se beneficiar dessa cadeia, né, Jaqueline? Total, Estevão, total, né? Dentro do conceito de luxo, também aqui caminhando um pouquinho para o pós-luxo, em que a natureza é muito central, toda essa questão do sensorial e o sensorial conectado com a natureza é o grande coração aqui desses negócios. E aí você tocou num ponto importante, que são os orgânicos, né? Os orgânicos já mostram por si um cuidado com a pessoa que está consumindo aquele alimento, com a saúde da pessoa, com o bem-estar da pessoa e com o sabor, porque o orgânico, principalmente aquele colhido, né, fresco ali no dia, ou que veio de uma localidade muito próxima de onde ele está sendo consumido, em alguns casos aqui no Distrito Federal a gente está falando de alguns minutos de distância, isso é um luxo, né? Ele é muito mais saboroso do que qualquer alimento ou ingrediente que a gente compra no supermercado, aqui em Brasília, no Plano Piloto, que veio de caminhão de São Paulo. Então, isso já é, né, eu trabalhar com orgânicos, uma produção local, eu favorecer o meu vizinho, eu favorecer o meu bairro, eu favorecer a região em que eu estou, primeiro de tudo que já mostra um cuidado ali com o meu, digamos assim, produto, né? E segundo, que eu estou colocando muito mais sabor. E essa questão do sabor vem dentro desse guarda-chuva maior do luxo, que é o sensorial.
né? E o orgânico estaria muito mais ligado ao sabor, mas a gente também consegue expandir e pensar nos cheiros, né? Nos cheiros dessa natureza que estão no entorno, uma lavanda, um bambu, um eucalipto, jasmim, enfim, uma quantidade de maracujá, aquele maracujá pérola do Cerrado que eu tive a grande alegria de conhecer recentemente na produção, né? Numa chácara aqui no Distrito Federal. Tá dando Aquilo água com na cheiro. boca, tá dando água na boca. Pois não é? Então, assim, cuidar desses detalhes, né, como a Natália falou, carece de planejamento, carece de profissionalismo, e é fundamental a gente trazê-los para o coração do produto. Ô, Natália, eu fiz questão de tocar nesse ponto porque a gente tem que, pegando, né, o nome da empresa da Jaqueline, ampliar mesmo a nossa visão, né? Porque se eu tenho um serviço de qualidade, por que eu não posso ser fornecedor da Fazan, da rede Fazan de hotéis, por exemplo? É um cartão de visita para mim. Olha, compra de mim, que se a Fazan compra o meu produto é porque, teoricamente, eles têm um nível de exigência, meu produto é bom. É despertar essa ambição do pequeno e do micro de fornecer para essa cadeia de luxo, talvez seja um bom desafio para vocês, né, Natália? A gente já trabalha sempre nessa perspectiva, né? Quando a gente atua com o desenvolvimento do turismo em um território, o que a gente faz? Né? Um mapeamento dos empreendimentos daquela localidade, e a gente vai entender quais são os empreendimentos âncoras, né? Que são realmente os maiores empreendimentos que vão ser capazes de atrair um fluxo de turista, e quais são todos os outros empreendimentos que estão em torno desse âncora e que não necessariamente ele vai receber um visitante, ele pode ser, inclusive, um fornecedor, porque às vezes você tem um empreendimento que pode tanto escoar a sua produção por meio de venda direta ao turista, como comprar a sua produção para servir numa refeição. Então, hoje a gente tem um exemplo muito bacana, que também nasceu de um projeto do Sebrae, que é o Viva Lagoeste, que reúne aí 16 empreendimentos. Quantos desses empreendimentos, de fato, recebem visitante? É um número muito menor, né? Os outros estão em torno realmente desses empreendimentos e desse movimento do turista lá, e às vezes ele vai fornecer um cogumelo, fornecer um queijo, e aí você vai formando essa cadeia produtiva do turismo naquele território. Então, é isso que nós estamos incentivando. E temos que, sim, fazer essa ponte dos empreendimentos também da hotelaria do plano piloto, com esses outros fornecedores do entorno do DF que podem estar fornecendo alimentação, trabalhando a questão do artesanato na decoração desses quartos. Então, tudo que a gente puder trazer de elementos locais, a gente está, sim, agregando valor. Porque hoje, muito mais do que antigamente, né, eu lembro que quando a gente ia para um hotel, o quanto que era fascinante aquela abundância do café da manhã, né? Eu acho que todo mundo tem isso. Hoje é isso que é o luxo? Ou é você encontrar menos produtos, mas produtos locais, o pão da Dona Maria, a geleia da Terezinha, enfim, né? O que hoje a gente entende como luxo? E eu acho que hoje a gente está entendendo como luxo aquilo que tem referência local, aquilo que é autêntico, aquilo que é sustentável. Então, eu acho que o conceito mudou muito e a gente já vivencia isso, às vezes, de uma forma muito instintiva, daquilo que a gente está valorizando, daquilo que a gente está buscando. A gente experimenta isso enquanto consumidor. Então, quando a gente está à frente do empreendimento, a gente tem que entender assim, o que eu estou buscando enquanto consumidor? É o que eu preciso oferecer ali enquanto empresário. Eu, particularmente, gosto muito desse conceito da cadeia produtiva, né? São elos que tendem a ficar cada vez mais fortes se todos ganharem. Obviamente, alguns ganham em maior ou menor proporção, mas o verbo ganhar acaba sendo conjugado por todos os elos dessa corrente. Eu acho isso muito legal. Pessoal, está muito bom esse papo, mas passa muito rápido. O tema é bom, passa rápido. Eu costumo sempre repetir isso. Então, vamos para os finalmente. Aproveitando as experiências de ambas, começando agora com a Jaqueline. Para finalizar, Jaqueline, quais as grandes lições que essa pandemia está gerando, especialmente para esse mercado?
Olha, Estevão, são várias as lições, né? A primeira delas é que os negócios precisam ter flexibilidade nos seus produtos, nos seus serviços e nos seus planejamentos, né? Principalmente o turismo, que aí houve uma ruptura muito grande no início da pandemia no ano passado, em março, em que todo mundo ficou absolutamente perdido e sem saber o que viria adiante. Mas no decorrer dos meses, com o avançar da ciência e os estudos e as pesquisas que foram saindo no Brasil e no mundo, a gente foi entendendo que havia oportunidades e muitas. Então, acho que uma das lições é que a gente precisa sempre estar antenado às oportunidades dos contextos. E ainda que esse contexto, que começou em março de 2020 e continua altamente incerto, né, principalmente para turismo, que a gente tem que sempre trabalhar com essa, ainda no âmbito da pandemia, questão de abre, fecha, se adapta, fecha. Isso é uma realidade, a gente está vivendo isso novamente aqui no Distrito Federal. Isso trouxe oportunidades para muitos mesmo. Agora, é preciso estar aberto à mudança, é preciso estar atento às oportunidades e é preciso agir rápido. Então, durante a pandemia, por exemplo, o faturamento do turismo, do setor de forma geral, não é que ele sumiu totalmente. Ele, na verdade, migrou para um tipo de serviço que tinha um foco talvez um pouco maior no internacional ou nos produtos mais conhecidos ou de maior valor agregado aqui no país, ele migrou para o local e para o regional. E aí, quando a gente olhou para o local e para o regional, a gente viu um monte de oportunidade, porque o produto estava aquém dessa demanda, que estava disposta a consumir algo de qualidade, mas não encontrava o produto. Então, uma das lições é essa, de estar atento e se adaptar com agilidade. E o turismo dá um retorno muito rápido, né, em relação ao investimento. E aí, se a gente entra com o produto certo, o retorno é certo também, desde que seja feito com planejamento e profissionalmente, né? Como a Natália falou, volto a dizer, o amadorismo tende a não funcionar e tende a equivocar-se em relação aos investimentos feitos. Isso é uma primeira questão. E a segunda questão é retomar a essência do turismo da hospitalidade, que é cuidar de pessoas, né? O turismo é feito pelo contato entre pessoas, por eu conseguir transmitir aquilo que eu ofereço de melhor para a pessoa que está querendo comprar aquilo. Então, é voltar a colocar a pessoa, né, as pessoas no centro do planejamento que a gente faz em turismo e hospitalidade e cuidar delas. Cuidar delas do ponto de vista de protocolos sanitários, cuidar delas do ponto de vista dos gostos, dos sabores bons que a gente coloca na mesa, cuidadosamente escolhidos por nós, né, etc., com os agricultores da região, com os cheiros, com o lençol limpo, cuidar para que elas tenham, naquele momento, uma experiência segura do ponto de vista de protocolos de saúde e memorável. Então, acredito que sejam essas as questões. Grandes lições. Muito obrigado, Jaqueline. Parabéns pelo trabalho, sucesso, viu? E aí, Natália, para fechar com chave de ouro, as lições, você que atua aí com microempresários, microempreendedores diariamente. Então, assino embaixo tudo que a Jaqueline colocou e o que eu vejo é realmente uma capacidade de dar respostas rápidas, de se adaptar, né? Lá atrás a gente falava em pós-pandemia, hoje a gente nem usa mais, né, o pós-pandemia, porque é uma adequação que precisou ser feita na pandemia, né? Então, eu acho que os nossos pequenos negócios eles precisam ter uma capacidade de resposta muito rápida às mudanças, perceber o mercado e aproveitar as oportunidades do mercado, porque essas oportunidades estão aí, né? Então, eles entenderem como eles podem ser melhores dentro da realidade deles, entendeu? Então, assim, dentro do que eu sou, dentro do que eu ofereço, como eu posso oferecer o melhor produto para esse mercado consumidor do DF. Então, é isso que nós temos trabalhado, né? E pensar o que é o luxo hoje, né? O luxo hoje é termos saúde, é buscarmos o bem-estar, é respirar o ar puro, é pisar na terra, pisar na grama, né? Então, isso hoje se tornou um luxo, porque nós todos estamos muito privados disso, né? Então, os empreendimentos que oferecem isso, eles têm uma vantagem competitiva enorme. Então, eles precisam, sim, aproveitar esses atributos e formatar um produto de qualidade, porque a gente tem aí um mercado ansioso para consumir esse tipo de produto. Natália, também agradeço muito a sua atenção, a sua disponibilidade. Sucesso, parabéns pelo trabalho do Sebrae. Um abraço.
Um abraço, Estevam, um abraço, Jaqueline, obrigada pela oportunidade de estarmos aí discutindo esse tema. Haverá sempre outras oportunidades. Tchau, pessoal. E depois dessas dicas relacionadas ao turismo de luxo, vamos para os destaques da nossa agenda. Amanda Oliveira. Agenda Sebrae. Oi, Estevam. Olá, pessoal. Informamos que devido às medidas mais restritivas por conta da pandemia do coronavírus, o nosso atendimento presencial está suspenso, mas continuamos à sua disposição pelos nossos canais de atendimento 0800 570 0800 e também pelo WhatsApp, no número 3362 1701. Além, é claro, das nossas capacitações online. Por falar nisso, vamos conferir as nossas dicas? De 15 a 19 de março, das 19 às 22 horas, teremos o curso Controles Financeiros. Você vai aprender a reconhecer a importância de controlar financeiramente a empresa e vai aprender também a utilizar essa ferramenta super importante para a tomada de decisões mais assertivas. Não perca essa oportunidade. Acesse agora lojasebraedf.com.br e garanta sua vaga. E por falar em controles financeiros, você sabia que o Sebrae tem para você que é microempreendedor individual um sistema muito bacana, gratuito, para que você possa acompanhar o faturamento e as despesas da sua empresa? É o Acompanha MEI. Acesse agora df.sebrae.com.br e baixe já o seu. Você sabia que o Sebrae tem vídeos muito bacanas que te ajudam a escolher melhor a rede social para sua empresa e também como utilizar o Facebook e o WhatsApp para marketing e vendas? Então não perca tempo. Acesse agora a loja Sebrae e confira. E atenção, se você ainda não aproveitou as consultorias online gratuitas que o Sebrae oferece, você tem até o dia 31 de março para aproveitar várias temáticas bem importantes para o seu negócio e fazer a diferença. Acesse agora a loja Sebrae e garanta sua vaga. E para você que é microempreendedor individual, você tem até o dia 31 de maio para entregar a sua declaração anual de faturamento, que é obrigatória. E caso esteja tendo alguma dificuldade em fazer a sua, não se preocupe, procure o Sebrae que faremos junto com você. Ligue no nosso 0800 570 0800 ou então envie uma mensagem para o WhatsApp 3362 1701. Aproveite! Bem, é isso aí. Essas são as nossas dicas de hoje. E não se esqueça de nos acompanhar sempre nas redes sociais, pois sempre temos muitas novidades para você. Até a próxima, pessoal! Valeu, Amanda! Você anotou tudo? O Papo Sebrae fica por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!